Oi, gente, meu nome é Manuela Pereira, sou cientista política, doutoranda pela UFPE e hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos para o programa Política para Jovens Líderes. Esses vídeos eles vão abordar temas que são muito importantes hoje na agenda nacional e internacional e que afetam o desenvolvimento e o funcionamento das democracias. Se a gente for lembrar, lá no início da década de 90, o Brasil teve uma pergunta sobre se deveríamos seguir um sistema parlamentarista e presidencialista. Hoje a gente convive há mais de 20 anos com o sistema presidencialista e já sabemos como é o seu funcionamento. Mas a dúvida é, será que se a gente tivesse adotado um sistema parlamentarista, como é que seria o Brasil? A gente teria se tornado hoje o que é a Inglaterra? Estaríamos passando pelos mesmos processos de crise? Então a gente vai dar um passo atrás para tentar entender como funciona o sistema parlamentarista e ver as vantagens e desvantagens. O sistema parlamentarista, ele basicamente é um sistema em que existe um parlamento, em que a gente vota e dentro desse parlamento é escolhido o primeiro-ministro, que ele é que vai constituir o poder executivo. Então existe uma relação de dependência entre o executivo e o legislativo. Esse sistema ele não possui mandato fixo e ele também não possui, também possui um voto de desconfiança, que é quando aquele parlamento, ele constituído, ele não concorda com as políticas ou os direcionamentos que o primeiro-ministro segue. Então, hoje o que hoje pode suscitar na Inglaterra é justamente isso, ou em outras democracias parlamentaristas, é justamente quando o primeiro-ministro ele se desloca ou ele segue uma visão diferente do que o parlamento, em sua maioria, adota. O problema hoje desses sistemas parlamentaristas é justamente que, apesar de eles não terem mandatos fixos, eles possuem o problema de continuidade. Quando essas maiorias elas são formadas por diversos grupos, o primeiro-ministro ele tem dificuldade em formar suas coalizões. Mas ele também possui vantagens. Dado que há essa proximidade entre o primeiro-ministro e o parlamento, porque ele vem justamente dessa maioria, o sistema parlamentarista ele possui uma governabilidade e uma celeridade maior do que o sistema presidencialista, visto que ele possui certos vetos em relação ao legislativo, como a gente pode ver na história do Brasil. E existe um outro tipo de sistema, que é justamente o melhor desses dois mundos, que é o sistema semipresidencialista. No sistema presidencialista, ele possui a figura do primeiro-ministro, mas também tem o presidente, que ele tem o papel de chefe de Estado. E o presidente ele é eleito diretamente pelo povo, então tem essa proximidade do eleitor em relação ao chefe do poder executivo, que seria o presidente, mas também existe essa proximidade do parlamento em relação às tomadas de decisão das políticas governamentais, que seria o primeiro-ministro. E existem vários exemplos de países que hoje adotam o sistema semipresidencialista, mas o que acontece hoje é que, como existem dois poderes, e esses dois poderes têm tomadas de decisões diferentes, pode ocorrer também que a própria democracia ela tenha certa instabilidade interna. A Rússia, o Peru, Portugal, a Bélgica também são sistemas que são semipresidencialistas. Então, o que a gente pode ver ao comparar esses diversos sistemas de governo é que não existe um sistema de governo perfeito e que o que vai influenciar nele é justamente os outros arranjos institucionais. Pode ser o sistema eleitoral, pode ser o poder judiciário, enfim, são outras variáveis que também vão interferir. E até o próprio papel do eleitor em relação aos representantes, como essa relação de proximidade. Esses são os principais sistemas de governo, e se você tiver mais alguma dúvida, é só deixar um comentário, enfim, interagir sempre com a gente nas redes sociais, que vai ter continuidade nesses vídeos do programa Política para Jovens Líderes.